Vamos ler capítulo 9 de Romanos, versículos 14 a 18, inicialmente em nome de Jesus. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Queridos, os capítulos 8, 9, 10 e 11 desta epístola de Paulo aos Romanos existem ou foram escritos para nos trazer à luz o grande atributo incomunicável e exclusivo de Deus, que é a sua soberania. Então, no momento que o apóstolo Paulo ele escreve esses capítulos, ele toma um procedimento, como ele costuma fazer na maioria de seus escritos, que é antecipar o leitor, que é dar um passo à frente. Ele prevê que os leitores haveriam de trazer objeções contra tais ensinamentos, e então, de antemão, o apóstolo ele traz os questionamentos das pessoas e consequentemente ele traz as respostas a este questionamento. Como foi na mensagem desta manhã, nós vimos que o primeiro questionamento que se estabelece por parte de alguns homens, evidentemente aqueles que nada podem compreender sobre a soberania de Deus, são aqueles que, pensando que esses 4 capítulos falam sobre a eleição de Israel, a eleição coletiva do povo de Israel, o apóstolo Paulo traz no versículo 6: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque aqueles que com equívoco pensam que a eleição de Deus restringe-se à nação de Israel, ora, se de fato só há a eleição coletiva de Israel, então é certo pensar que a palavra ou a promessa de Deus falhou. Por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, veio para os seus. João capítulo 1, versículo 11. Mas os seus não o receberam. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós verificaremos tanto no capítulo 2, tanto quanto no capítulo 4 deste livro, que a Bíblia diz que aqueles que mataram a Cristo, o povo judeu, tanto quanto os gentios, eles executaram a vontade soberana do Pai. Neste caso, se o povo de Israel, se a Bíblia fala tão somente de uma eleição coletiva da nação de Israel, nesse caso então a palavra de Deus teria falhado. Por quê? Porque aquele povo, na sua totalidade e na sua coletividade, não foram salvos. É por isso que no capítulo 9 de Romanos, o apóstolo começa dizendo que ele tinha grande tristeza e incessante dor no coração, desejando ser anátema, se fosse possível, em favor do seu povo, segundo a carne. Todavia o apóstolo Paulo ele vem a esclarecer que a palavra de Deus não falhou. O capítulo 9, na sua primeira parte, ele vem tratar com o coração daqueles que pensam que a palavra de Deus falhou e portanto acusam a Deus de ser infiel. Amados, todos quantos não compreendem a pessoa de Deus, não compreendem o propósito de Deus, não sabem dos seus atributos incomunicáveis, um deles sendo a sua soberania, eles sempre irão colocar dificuldade para aceitarem a doutrina da soberania de Deus. O primeiro questionamento seria: a palavra de Deus falhou. E o apóstolo diz: não pense dessa maneira, porque pensar que a palavra de Deus haja falhado seria interpretar incoerentemente a Escritura. E então ele vem a explicar que os verdadeiros filhos não são
os da carne. Ou seja, a eleição da qual ele está tratando não é a eleição dos judeus como nação segundo a carne no sentido de filhos carnais do sangue de Abraão. Mas os verdadeiros israelitas, os verdadeiros filhos, não dependem da carne, do sangue, como diz em João, capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram da carne, nem nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que nasceram a partir da palavra da promessa. Ou seja, Deus prometeu, independente de obras, independente daquilo que o homem faria ou não, de sua bondade ou de sua fidelidade, Deus estabeleceu a eleição da graça. E essa eleição da graça, como diz em Romanos, no capítulo 11, versículo 5, eu queria que vocês verificassem. O apóstolo Paulo esclarece que ainda que a nação de Israel não tenha sido salva em sua coletividade, mas Deus havia escolhido dentre todos os judeus alguns para a salvação. Por isso em Romanos 11, 5, diz o apóstolo Paulo: assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aleluia! Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo aqui falando sobre Israel, ele diz que ainda que os seus compatriotas e os seus irmãos segundo a carne não tivessem coletivamente sido salvos, o que significa que a eleição coletiva de Israel como nação nada tem a ver com a salvação individual de cada um deles. Ao contrário, é dito que Deus tinha um remanescente a ser salvo de Israel, um grupo de dentro de Israel, retirado para gozar dos benefícios da graça divina, e esses são chamados os remanescentes eleitos, não pela eleição nacional de Israel, não pela eleição nacional confirmada pela primeira aliança do Sinai, mas são eleitos pela eleição da graça. É o ato eletivo de Deus, conforme nós vemos aqui no capítulo 9 de Romanos, nos versículos 11 e 12. E aqui o apóstolo ele traz esse exemplo exatamente para desmistificar qualquer ideia de eleição coletiva de Israel, porque ele nos dá o exemplo de Esaú e Jacó. Qual a importância deste exemplo para nós? Porque o apóstolo traria o exemplo de Jacó e de Esaú no ventre de sua mãe Rebeca? Por qual motivo? Ora, é porque Esaú era irmão legítimo de Jacó, e não somente isso, compartilhavam do mesmo sangue, compartilhavam da mesma origem, do mesmo pai, da mesma mãe, compartilhavam do mesmo ventre, compartilhavam do mesmo parto. Ou seja, eles eram gêmeos. Poderia ser o caso de que, se tratasse aqui de uma eleição coletiva, ambos deveriam ser eleitos. Mas como a eleição da graça nada tem a ver com os filhos de Abraão segundo a carne, ou seja, está descartada de que a ideia de Romanos 9 refere-se à eleição nacional de Israel, então Deus, na sua infinita soberania, falou: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Embora compartilhassem da mesma carne, do mesmo sangue, dos mesmos pais, um é eleito, o outro não é eleito. Aquele que é eleito, Jacó, foi por causa de um amor eletivo de Deus. Deus assim decidiu, Deus assim determinou, e assim foi, e assim será com todos os eleitos de Deus. Todavia, quando se trata dessa questão em específico, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, logo o velho homem se manifesta. É aqui que o apóstolo Paulo, ele precede esse pensamento, porque ele já interpreta que assim os homens pensarão, e então eles trazem uma argumentação que até hoje, depois de 2
2000 anos que o livro de Romanos está à nossa disposição, até hoje continuam com o mesmo questionamento. Logo os homens dizem: neste caso, se Deus escolhe a um e não escolhe o outro, se Deus elege um e não elege o outro, Deus é injusto. Parece algo assim, é incrível como isso acontece. Você pode pregar 30, 60, 1000 vezes esse mesmo texto, e em todas as vezes as pessoas falarão: Deus é injusto, ainda que esteja aqui tão claramente revelada a resposta. Deus seria injusto pelo fato de não eleger a Esaú e pelo fato de ele eleger a Jacó? Veja o versículo 14, que é a continuação. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Verifique que quando ele coloca a questão de Esaú e Jacó, um em detrimento ao outro, e o que prevalece aqui não são as obras que eles praticariam. Deus não escolheu a Jacó porque Jacó seria um homem bom, porque Jacó seria um homem que falava sempre a verdade, porque Jacó era fiel, porque Jacó confiava em Deus, porque Jacó era perseverante. Não, pelo contrário, Jacó era tudo o contrário do que acabamos de falar. Jacó era suplantador, era mentiroso, era enganador. Jacó era esperto, ele queria alcançar as bênçãos espirituais através da sua própria capacidade e força natural. Mas é dito: não, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Não depende do que Jacó fez ou do que Jacó faria, não dependeria do que Esaú faria, mas depende daquele que chama. É o que chama, é o que decide. Aquele que chama é o soberano, que na eternidade passada decretou a sua eterna vontade, e que disse: eu cumprirei cabalmente a minha vontade, farei cumprir todos os meus decretos, conforme está em Isaías 46, versículo 10. Mas por que Deus escolheu a Jacó? Porque ele disse: amei Jacó. E é nesse ponto que as pessoas dizem, nesse caso então, a injustiça da parte de Deus. Olha o que o apóstolo diz no 14: que diremos, pois? Essa expressão, que diremos, pois, está nos levando a considerar. É como que dissesse: o que você diz diante do fato de que Deus é soberano? O que você diz do fato de Deus, na sua soberania, escolher a Jacó e não a Esaú? O que você tem a dizer diante do fato de que Deus, ao escolher a Jacó, não o fez prevendo a sua bondade, ou prevendo as suas boas obras, ou prevendo a sua decisão, ou prevendo a sua perseverança? Deus escolheu a Jacó não por obras, mas simplesmente porque ele é Deus, por aquele que chama, porque ele amou a Jacó. O que você, meu querido, tem a dizer sobre esse ponto? Aqui nós temos hoje quase 500 pessoas aqui dentro. Eu queria saber de vocês, o que você tem a dizer. O apóstolo pergunta: que diremos, pois, diante desta verdade que aqui está escrita? Talvez você seja uma daquelas pessoas que dizem: há injustiça da parte de Deus. Talvez, como Nimrod, você possa colocar-se sob a punta dos seus pés, tentando encarar o eterno, tentando colocar ou olhar face a face como aquele que desafia o Deus eterno, o soberano, o Altíssimo, e diz: tu és injusto. Seria esse o seu caso? Queridos, hoje muito mais do que na época de Paulo, porque vivemos num tempo ou numa era antropocêntrica. O que é uma era antropocêntrica? É uma era, é um tempo, é um período da história da humanidade em que mais do que nunca o homem colocou-se no centro de todas as coisas. Ainda que o homem seja, ou o homem não seja o centro, mas o homem,
através de uma deturpação da Escritura. Isso é provado e comprovado pelo atual evangelho da prosperidade, um evangelho falso, o evangelho que procura distorcer o propósito de Deus e afastar os homens desse propósito eterno, porque dizem que Deus existe para o homem, porque diz que Deus é poderoso sim, mas para satisfazer as vontades das pessoas. E o evangelho verdadeiro, ele vem no sentido contrário. Ele diz que não, que o homem existe, que os anjos existem, que os mundos existem, que todas as coisas existem por Ele, por meio dEle e para Ele. Ao invés de o homem ficar nos grandes templos suntuosos e religiosos, nas suas campanhas inacabáveis, com as mãos para cima dizendo: dá-me, dá-me, dá-me aquilo que quero, a igreja de Jesus Cristo deveria ser um povo que anda prostrado, de joelho, com o rosto voltado para Deus, dizendo: Tu és Deus e não há outro Deus semelhante a Ti. É servir a Deus pelo que Ele é servir a Deus porque Ele é Deus. Por essa razão, devido a essa cultura antropocêntrica que não começou no século XIX, nem começou na época de Paulo, mas que começou lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, é dito no versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis, que logo ele voltou os olhos para si mesmo. Voltando os olhos para si, ele passou a se contemplar, e a partir de então, ele procurou fazer vestes de folhas de figueira, como alguém que procura fazer para si uma veste de justiça, a fim de ser aceito diante de Deus. E daí, nunca mais o homem parou. O homem sempre, mesmo dizendo que é servo de Deus, não quer ser salvo pela graça. O homem resiste à graça de Deus, mesmo dizendo que crê nesta graça. O homem, ele fica ofendido quando alguém diz: olha, você não é salvo pelas suas obras, nada do que você faz pode te garantir a salvação. Não é o seu dízimo, não é a sua oferta, não é o seu jejum, não é a sua oração, não é nada daquilo que você faça, muito menos a sua decisão de aceitar a Jesus. Nada disso. Você não tem nada. Deus é tudo na tua vida. Deus é aquele que começou uma obra na eternidade passada, é aquele que no tempo te chamou, é aquele que no tempo te redimiu, é aquele que no tempo te perdoou, é aquele que no tempo te justificou, é aquele que já te glorificou segundo a promessa da sua palavra. Então, o homem desse século, ele não admite que Deus haja de acordo com a vontade do coração dele. É incrível como os homens, vamos falar dos crentes, ou melhor, dos evangélicos dessa época, eles falam tanto das vontades que cada um deles tem. Eu tenho vontade de comprar um carro, eu tenho vontade de comprar uma casa, vontade de ter uma empresa, vontade de ter dinheiro, vontade, todos têm vontade. Para que são as campanhas inacabadas deste século? Não é para que cada um traga o seu pedido, a sua vontade escrita num papel, para se queimar numa fogueira, para se colocar no mar, para fazer alguma coisa, jogar um azeite por cima? Não é? As campanhas não servem para isso? Não é para... Já viram por aí uma campanha de 21 dias de adoração ao Criador pelo que Ele é? 21 dias de adoração a Deus por tudo o que Ele é. Já viram? Eu nunca vi. Eu já vi a campanha das 7 chaves. Chave da prosperidade, a chave do amor, a chave disso, a chave daquilo. Uma chave para qualquer coisa que você queira. E o pior, eles dão uma chave mesmo. Alguns dão de papel, outros são mais nobres, fazem uma chave pintada de amarelo para pensar que seja ouro, de modo que cada um fique com a sua chave, todo feliz. Aqui é a chave que abre a minha vontade, que abre as portas para o cumprimento da minha vontade. Esta era é antropocêntrica e maligna, porque é um agir de Satanás contra a vontade eterna de Deus. Por esta razão, o homem, na sua arrogância, na sua petulância, ele diz que Deus é injusto.
Sabe por quê? Porque ele não permite, ou ele não quer aceitar que Deus tem o direito de executar a vontade do coração dele tão somente. Em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14, nós lemos ontem esse texto aqui. O texto que diz que o Pai nos escolheu e nos predestinou, que o Filho nos redimiu e nos fez herança, que o Espírito Santo, ele nos selou e tornou-se o nosso penhor. O texto de Efésios capítulo 1, que fala que o Deus triuno está empenhado de eternidade a eternidade, perpassando pelo tempo na salvação do homem. Um texto que diz que todas as coisas são para a glória do Pai, são para a glória do Filho, são para a glória do Espírito Santo. Este texto, vocês verificarão que ele estará sempre enfatizando, quando ele fala que aquilo, a predestinação e a eleição, o redimir e o fazer herança, o selar e o constituir, o penhor, é para a glória de Deus. Os irmãos encontrarão uma outra expressão que diz que aquilo foi decidido segundo o beneplácito da sua vontade. Deus tem uma vontade. Meu querido, eu quero dirigir a ti uma palavra, mesmo que você nunca mais retorne a este lugar. Se você quiser servir a Deus de acordo com a Bíblia Sagrada, você precisa urgentemente, ainda hoje, abandonar a sua própria vontade e buscar conhecer e praticar a vontade de Deus. Ser cristão não é buscar as suas próprias vontades. Ser cristão é buscar a vontade de Deus. Qualquer coisa que não seja isso é maligno e procede do coração de Satanás. Pastor, mas nós temos necessidades. E você falou bem claro, necessidades, não vontades de homens caídos. É tanto que quando os discípulos falam a Jesus, ensina-nos a orar, Jesus nos ensina. E como é que ele ensina? Ele diz: olha, quando vocês orarem, não se esqueçam de 3 pontos importantes que assumem a primazia na oração de um verdadeiro crente. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Todos os crentes oram assim. Em seguida, há 3 outros itens. Estes falam do homem, mas não fala das vontades, falam de necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É lícito orar a Deus pelo pão de cada dia. O que não é lícito, o que é maligno e o que é antropocêntrico, é fazer da igreja um pregão de bolsa de valores, onde as pessoas ficam ali dando os seus lances para ver se ganham lucros grandes para o seu próprio enriquecimento. Por isso que o homem deste século, ele não pode permitir, porque o seu coração é um coração rebelde, é um coração obstinado, é um coração maligno. Ele considera que Deus não tem o direito de exercer a sua própria vontade. Quando Deus fala, eu escolhi a Jacó, o homem diz, você não pode fazer isso. Eu até que permito a ti escolher a Jacó, desde que você também escolha a Esaú. Do contrário, tu serás um Deus injusto. E alguém diria, bispo, mesmo você tratando com essas propriedades, falando dessa era do antropocentrismo, eu continuo achando que se Deus escolhe a um e não escolhe o outro, ele é um Deus injusto. E aqui nós temos então um problema, que talvez não seja de ordem maligna, mas é um problema cultural, é um problema de conhecimento, é um problema semântico, é um problema de saber o significado das palavras. E depois então que o apóstolo Paulo explicar esse problema semântico, se você insistir afirmando que Deus é injusto, aí se comprova que o seu coração é antropocêntrico. Somente depois então que o apóstolo nos explicar o sentido semântico da palavra injustiça, e você então persistir na sua insistência achando que Deus é injusto, é que prevalece em você o mesmo espírito de Caim, o mesmo espírito de Nimrod, o mesmo espírito do anticristo,
o mesmo Espírito que age nos filhos da desobediência. Mas veja lá então o sentido, a resposta de Paulo. Como o apóstolo Paulo vai nos explicar que Deus não é injusto? Ele diz: que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? Responde o apóstolo: de modo nenhum. Não há nenhuma injustiça. Ora, Paulo, mas por que não há injustiça? Pois ele diz a Moisés, o próprio Deus diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aí você pode dizer: agora piorou, porque agora Deus é explícito: eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Mas verifique como que o apóstolo Paulo coloca. No versículo 14 a pergunta é: há injustiça? E a resposta é: não. Deus exerce misericórdia para com quem Ele quer ter misericórdia. Temos que usar aqui essa dicotomia de palavras. De um lado, a questão da justiça ou da injustiça, e do outro lado, a questão da misericórdia. O que é ser justo ou injusto? E o que é ser misericordioso? Por que que o homem acha que Deus tem que salvar a todos? Ou por que que o homem acha que Deus tem que estender a todos a sua misericórdia? Qual o sentido dessas palavras? Amados, quando fala Deus é injusto, nós devemos nos lembrar de que, se este é o termo adequado a ser usado, você está dizendo que Deus, ao negar ao homem a sua graça, ao negar o homem a sua misericórdia, Deus está tirando do homem um direito. E aí nós nos esquecemos de uma coisa, que o direito do homem estava lá no Éden. Quando o homem foi criado, estava diante deles duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali Deus disse: olha, não comerás desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, ele não ouviu a voz de Deus, e o homem, usando de sua liberdade de escolha naquele momento, ele comeu do fruto que Deus disse que ele não deveria comer. A partir de então, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Quando o homem comeu daquele fruto, ele tornou-se pecador, não somente em obras, mas pecador em essência, em substância. Ele é pecador agora intrinsecamente, nas suas faculdades mais profundas, porque a natureza de rebelião, a natureza de pecado, a natureza da morte entrou para dentro do homem, e agora o que o homem tem por direito é a morte. Nenhum homem pode falar assim: não, Senhor, olha, eu tenho o direito de ser salvo, eu tenho. Não, o homem é pecador, e como foi lido aqui na introdução desta reunião, as melhores obras dos homens são como trapo de imundície. Quando Isaías diz que as obras do homem, as melhores justiças, são como trapos de imundície, se segura aí para você não cair para trás. Ele usou um termo na língua hebraica para se referir a um pedaço de tecido, de pano, de estopa, que a mulher daquele tempo usava para a sua menstruação. A palavra imundície, ela é Isaías 64. Vocês poderão consultar um léxico do hebraico e do grego, pela Septuaginta, e vocês verão então que ele está dizendo que as melhores obras do homem é como um trapo de menstruação. É isso que é o melhor do homem. Pegue agora o teu melhor, pegue agora a tua fidelidade, a tua bondade, a tua justiça, o teu jejum, a tua oração, o teu dízimo, a tua perseverança, a tua dedicação. Pega tudo que você tem e vá diante de Deus dizendo: Deus, tu haverás de me salvar, porque eu
tenho os recursos que me justificam, e entrega para ele, e ele dirá: para mim isto é um trapo de imundície. Nem tu mesmo iria querê-los, se soubesse o que significa isso. Por isso que Caim não foi aceito diante de Deus, não porque ele fosse inferior, mas quando ele se aproxima-se de Deus, ele leva o fruto do seu próprio trabalho, e por melhor que seja, não satisfaz o coração de Deus, não satisfaz a justiça de Deus. Ao contrário, quando Abel leva o cordeiro, aquela oferta que é símbolo do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é dito que Abel foi aceito diante de Deus, que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Então, o homem não pode reclamar para si o direito, não pode chamar Deus de injusto, se Deus não lhe traz a salvação. Se Deus não salvasse a nenhum homem, Deus ainda assim continuaria sendo justo, porque não foi Deus quem levou o homem ao pecado, foi o homem no exercício de seu arbítrio lá no Éden, que tomou posse e se apropriou do fruto que Deus disse que ele não deveria comer, e consequentemente, falando de legalidade, falando-se de justiça, o homem deve morrer, porque o homem comeu do fruto que Deus disse que o homem não deveria comer. E Jesus Cristo então, ele nos traz uma parábola. Em Mateus capítulo 20, o Senhor nos fala de uma parábola, a fim de nos trazer a diferença entre o termo justiça e misericórdia. Vocês devem saber dessa parábola. O Senhor nos conta que um certo homem, um certo fazendeiro, contratou para trabalhar nas suas terras um homem por volta de 6 horas da manhã. E ao contratá-lo, ele disse que pagaria aquele homem uma diária, ele pagaria 1 denário para que aquele homem trabalhasse todo aquele dia, de 6 da manhã às 6 da tarde. A Bíblia nos diz que por volta de 9 horas da manhã, o senhor daquele campo saiu à praça para chamar novos trabalhadores, e ao chamá-los a fim de trabalharem no seu campo, ele não tratou de quanto pagaria a eles, apenas os mandou trabalhar no seu campo. Agora imagine, aquele que estava trabalhando desde as 6 da manhã, vendo agora um grupo que chega às 9 da manhã, como quem diz: olha, eu estou aqui desde 6 da manhã, trabalhando arduamente no pesado, para agora chegar esse pessoal aí 9 horas da manhã, isso é hora de chegar no trabalho? Mas tudo bem, prossigamos, ainda temos muitas horas para trabalhar juntos. Foi aí que o senhor daquele campo saiu à praça pela segunda vez para chamar novos trabalhadores ao meio-dia. E agora vem chegando um grupo meio-dia para trabalhar. E isso foi incitando o coração daquele que chegou às 6 da manhã. E agora os que chegaram 9 horas, que foi alvo da censura do primeiro, agora se uniram todos contra os que chegaram meio-dia. Daqui a pouco chegou mais um grupo às 3 da tarde. E para completar, é dito que às 5 horas da tarde chegou o último grupo. Faltava apenas 1 hora para encerrar o expediente, e chegou um grupo todo tranquilo que estava na praça, debaixo de uma árvore bem fresca. Ele diz que eles estavam, na verdade, à toa, sem nada a fazer, descansados. Chegaram lá na hora de lavar as ferramentas do trabalho. Agora imaginem que o primeiro que trabalhou todo aquele dia com os demais, agora estavam cogitando: eu quero só ver na hora do pagamento. Porque se aqueles que chegaram às 5 da tarde receberem o mesmo tanto que nós vamos nos rebelar, nós vamos falar, nós vamos protestar. Está comigo? Não, estou contigo. Cheguei 9 horas, mas pelo menos não cheguei às 5 horas da tarde. Vamos aqui fazer a primeira CUT. Vamos fazer uma CUT. Vamos reivindicar os nossos direitos. E a Bíblia diz que quando o senhor daquele campo entrou
no final do dia, para efetuar o pagamento, imagine que ele agora começou por aquele que chegou primeiro, pagou a ele um denário, e ele pegou um denário e ficou esperando o resultado. Quero só ver o que vai acontecer. E aí aquele senhor foi pagando, quando chegou naqueles últimos das 5 horas da tarde, da hora 1/10, olhou para eles, deu um sorriso e pagou semelhantemente um denário, o mesmo tanto que pagou para o primeiro. E aí foi a gota. O primeiro com alguns outros se levantaram e disseram: olha, isso não é justo. Isso não é justo, porque nós aqui trabalhamos o dia inteiro, este aí trabalhou apenas 1 hora. E o dono do campo, muito sereno, olhou para ele e disse assim: eu cometo contra ti alguma injustiça? Lógico, eu trabalho o dia inteiro, ganho um denário, o outro trabalha 1 hora e ganha um denário. É lógico que é injustiça. Há injustiça da parte de Deus. E o Senhor daquele campo, que representa Deus, diz: quanto eu combinei contigo? Quando eu te contratei para trabalhares o dia inteiro, eu disse a ti que te pagaria quanto? Um denário. E quanto tu recebeste? Um denário. Eu cometo contra ti alguma injustiça? Bem, não, você me pagou o que você falou, o que você combinou, você está sendo justo, mas aquele lá não pode ganhar um denário, porque assim seria injustiça. E aí o dono do campo diz: eu uso de misericórdia para com quem eu quero usar de misericórdia. Para ti eu cumpro a minha justiça. E se eu quero dar todos os meus bens àquele último, ou se eu der todos os meus bens a alguém que nem ao menos trabalhou, o que te interessa? A injustiça da parte deste homem por querer dar o que é dele para quem não trabalhou? Não. E aquele que recebeu um denário, ele deve dizer: este homem é justo. E aquele que sem trabalhar recebeu um denário, deve dizer: este homem é misericordioso. Então são atributos que não se excluem, mas são atributos distintos que fazem de Deus ao mesmo tempo um Deus justo e ao mesmo tempo um Deus misericordioso. Ninguém pode falar que Deus não é bom, e ninguém pode falar que Deus não é justo. Deus é tanto justo quanto bom. Ele executa a justiça sem jamais poder ser acusado por ninguém. Quando o Senhor lançar no lago de fogo a todos aqueles que um dia pecaram contra Deus, aqueles que viveram para si mesmos, aqueles que viveram no pecado, aqueles que não queriam a Deus, porque talvez o grande drama de quem não aceita essa doutrina da soberania, da eleição e predestinação, é falar assim: mas e se a pessoa quiser a Jesus Cristo? O Senhor vai dizer não para ele? Não te preocupa, meu querido, porque ninguém pode ir a Jesus Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. O homem não busca a Deus de si mesmo ou por si mesmo. O homem não deseja a Deus. Talvez você diga: mas eu desejei. Eu me lembro que no início da minha salvação eu estava com uma vontade imensa. Essa vontade era a vontade de Deus, que estava tocando a sua vontade. Era o Espírito Santo te iluminando, era o Espírito Santo te convencendo, era o Espírito Santo te quebrantando, era o Espírito Santo te revelando, filho. Por esta razão é que as suas vontades, de repente, sem nenhuma explicação aparente, começou a ser tocada e aflorada, e começou uma busca a Deus. É por isso que muitos, eles não querem a Deus.
Eles não querem seguir a Deus, eles não amam a Deus. Às vezes você convida alguém para vir ao culto, à reunião da igreja, e por consideração a ti, porque você é um amigo, ele vem, e ele senta-se aqui no meio, e fica bem comportadinho, esperando o culto acabar. Quando acaba ele vai embora. Na outra semana ele já não vem mais. Ele poderá ser que venha, quem sabe, depois de mais uns 2 ou 3 anos, por consideração a ti, mas ele não tem prazer, ele não quer, ele não deseja, ele não sente satisfação. Você parar para ler a Bíblia com ele, isso aqui para eles é uma coisa abominável, no sentido de que ele não deseja, ele não tem como se assentar para passar um dia na comunhão da palavra. Somente aqueles que têm o Espírito Santo têm prazer nas coisas de Deus. O homem natural não entende, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então os homens não desejam. Não pensem que alguém vai buscar a Deus dizendo: ó Senhor, o meu maior desejo é ser teu servo, ser fiel a ti. E Deus falará: não, eu não te escolhi. Não pense isso. Nenhum homem vai a Deus com desejo de servir a Ele, se Deus não o tocar, se Deus não o constranger, se Deus não o chamar, se Deus não revelar a Ele o seu plano, o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, quando é dito que o Senhor Deus, Ele não é injusto, é clara a explicação. Ele não comete nenhuma injustiça em lançar qualquer que seja o pecador no lago de fogo. Afinal, foi o homem quem pecou. Afinal, foi o homem quem não quis. É o homem que não quer a Deus, é o homem que não deseja a Deus. Olha, mas todos não querem, sim, nem você queria, nem eu queria, mas a misericórdia dele nos alcançou. E quando essa misericórdia então nos alcança, então agora nós passamos a ter desejo por ele. Mas é a misericórdia dele. Então ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e isso não o faz injusto. E aí vem então essa pequena conclusão no versículo 16: assim pois não depende de quem quer, e não depende de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de quem quer. Se você perguntar quem quer quando morrer ir para o céu, todo mundo: eu quero. Não depende de você querer. E também não depende de quem corre, ou de alguém que, sem conhecimento do que ele é e do que Deus é, se esforça para estar com Deus, para ser salvo. Não depende do seu correr, não depende do seu esforço, não depende do seu fazer, não depende do seu executar e nem do seu querer, do seu desejar. Por isso está dito em João Evangelho, capítulo 1, versículos 11, 12 e 13. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. O povo judeu não quis a Jesus Cristo. E é dito então: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguém diria: está vendo aí? Olha, a todos quantos o receberam. Você tem que receber primeiro. Mas o versículo 13, ele explica que esse receber não é mérito do homem, não é o exercício da vontade do homem. Aqueles que recebem são os que são alvo da vontade de Deus, porque no versículo 13 ele diz: os quais quer dizer estes que receberam a Cristo, nasceram não da carne, nasceram não do sangue, nasceram não da vontade do... Está na sua Bíblia isso aí? João 1,13. Quando esses nascem de novo por receber a Cristo, eles o fazem pelo exercício da sua vontade? Se fossem, Jesus estaria errado, porque ele disse: os quais não nasceram da carne,
nem do sangue, nem da vontade do homem. Os que recebem a Cristo e por consequência nascem de novo, não o fizeram por sua própria vontade, mas nasceram não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Deus é o sujeito da salvação e o homem é o objeto que sofre a ação da misericórdia de Deus. Por isso não depende de quem quer e não depende de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Aqueles que assim entendem pela Escritura e não pela teologia convencional, aqueles que assim entendem à luz da Bíblia e não pelo dogma romano, não pelas tradições de um protestantismo que perdeu as suas origens com a reforma, porque o cristianismo, os evangélicos do tempo presente, nada tem a ver com a reforma protestante dos dias de Lutero, nada. Mostra-me uma única semelhança, nada. Talvez você pense que não, e eu sugiro a ti que você leia alguns livros importantes de alguns homens reformadores, reformados, e você então, ao ler, logo terá uma estranheza, não vai entender quase nada na primeira leitura. E por que não vai entender quase nada? Porque o que ele está dizendo não é o que você costuma ouvir diariamente. É porque a mensagem que os reformados pregam não é a mensagem que se prega hoje nos púlpitos da maioria das igrejas. Então há uma estranheza. A primeira leitura é apenas para reconhecer o livro. A segunda leitura você vai começar a entender alguma coisa, muito pouca ainda. A terceira leitura você talvez entenda 30% do livro. E a partir daí, das outras leituras, você vai conseguir entender alguma coisa a mais. Porque nos falta uma visão bíblica. Não que a reforma, ou os reformadores, ou os da atualidade chamados reformados, não que eles tenham encontrado ou chegado à totalidade da Escritura, não, mas é porque eles lançaram base de princípios que nos abrem aí as portas para muitas outras revelações. A reforma não é tudo, a reforma lançou base para que nós, a partir de então, pudéssemos vislumbrar outras coisas. É um começo saudável, é um voltar à Escritura, como eles tinham os seus lemas, vocês lembram? Somente pela graça, somente pela fé, a glória somente a Deus e somente pelas Escrituras. Quando eles eram chamados ou levados aos tribunais para serem julgados e condenados como hereges, eles diziam: prove-me o contrário pelas Escrituras e nós haveremos de renunciar àquilo que nós estamos sustentando. Mas nunca foi provado o contrário daquilo que a Escritura Sagrada disse. É por isso que qualquer pessoa que se opõe a esse tema, eles apenas são faladores. Eles falam que é heresia, eles falam que é um engano, mas não têm coragem de se assentar para provar pela Escritura o contrário. É por isso que os poucos, ou quase nenhum, se não apenas um, que se atreve a falar contra a doutrina da eleição e predestinação, que grava fitas e DVDs e fala em TV contra a soberania de Deus, quando fazem as suas mensagens ou escreve as suas mensagens, passa longe do capítulo 8, passa longe do capítulo 9, passa longe do capítulo 10, passa longe do capítulo 11 do livro de Romanos. Falam tanto de texto que não tem nada a ver, e para entender que não tem nada a ver, basta ter um primeiro semestre de teologia para perceber que está tudo descontextualizado, e não aborda esses 4 capítulos centrais da Bíblia Sagrada, que tratam de um modo apologético sobre esse tema tão relevante para a vida dos cristãos.
Deus não pode ser injusto porque lançou o pecador no lago de fogo. E não pode ser injusto porque ele quis dar a sua misericórdia a alguém. Então, não tendo mais como contra-argumentar, eles dirão assim, como diz no versículo 19: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, tudo bem que a palavra de Deus não haja falhado, tudo bem que não há injustiça da parte de Deus, eu entendi, está claro. Mas ele faz isso, sabe por quê? Dizem aqueles que são guiados pelo espírito do anticristo: quem jamais resistiu à sua vontade? Em outras palavras, esse Deus pode não ser mentiroso, pode não ser injusto, mas ele é tirano. Ele é forte, e porque ele é forte, ele faz o que ele quer, e ninguém pode contra-argumentar. E aqui eu coloco a razão pela qual eu digo que este levante contra a soberania de Deus é maligna, porque este argumento de que Deus é injusto, de que Deus é mentiroso, e este final de que Deus é tirano, são os argumentos de Lúcifer na sua queda lá na eternidade passada. Foi ele, hoje Satanás, hoje o diabo, o inimigo de Deus, foi ele quem começou a sua rebelião, dizendo para todos os seres criados da época: Deus não é verdadeiro, ele não pode ser verdadeiro. No momento que ele diz que ele é bom, ele não pode ser bom. E a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos começaram a ponderar juntamente com Satanás. E Satanás então dizia para estes, na multiplicação do seu comércio: Deus, ele não pode ser justo. Mas por que não? Porque ele quer o trono só para ele. Se ele fosse bom, ele permitiria que eu colocasse o meu trono do lado dele. Ele é egoísta, ele quer as coisas só para ele. Será que ele pensa que só ele é bom? Só porque ele é o Criador? Quer dizer que só porque ele é, agora nós temos que ser todos subordinados? Agora você imagine que Satanás começa a dizer assim: olha, porque Satanás, sendo ele o querubim da guarda outrora, ele saberia que com aquele coração cheio de rebelião, ele não poderia permanecer na presença santa de Deus. Ele sabia disso. Então, prevendo que ele seria expulso daquela habitação celestial, ele começa a dizer: vocês esperam para ver o que ele vai fazer. Ele vai nos expulsar daqui. Aí vocês saberão que ele faz isso porque ninguém pode resistir à sua vontade. Ninguém pode falar nada, porque se falar ele expulso, verifica. Esperem para vocês verem. E não foi isso que aconteceu? Quando Deus expulsou a Satanás e seus anjos da habitação celestial, o inimigo agora fortificou ainda mais as suas acusações contra Deus. Por isso que eu digo que todas as pessoas que se levantam contra o atributo da soberania de Deus, da liberdade que Deus tem de agir de acordo com a sua vontade, o fazem nestas suposições contra Deus, o fazem nessas declarações de que Deus é mentiroso, de que Deus é injusto e de que ninguém jamais pode, na verdade, resistir à vontade de Deus. São todos argumentos de Lúcifer na sua queda, e nunca mudou. Porque o servo, no mínimo a criatura, ele tem que reconhecer que Deus é um ser incriado e que o homem é um ser criado. E como criatura, ele não pode jamais questionar a Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz no versículo 20, dizendo: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Olha como ele diz: quem és tu? O que você pensa que é?
Vocês já leram o livro de Jó? Cuidado, meu querido, quando você abrir a sua boca e erguer a sua voz para falar contra a soberania de Deus. Muito cuidado quando você se dirigir a Deus para falar de sua liberdade de fazer conforme agrada o seu coração. Porque no momento que você fala, você pode estar se colocando na posição de Deus. Por isso que a Bíblia diz, fazendo uma outra referência a Jó, desde o capítulo 3 até o 37, Jó, ele foi falando contra o Altíssimo, ele chegou a ponto de falar assim: olha, vejam como eu estou cheio de tumores, veja como eu estou nessa miséria, e sem merecer, porque eu sou um homem justo, porque eu sou um homem bom, porque eu sou um homem fiel. Mas se eu soubesse onde mora o Criador, eu iria lá, eu iria armar diante dele um tribunal, e eu iria propor a ele o seguinte: que eu iria responder às perguntas dele. Se ele tem alguma coisa a me dizer, eu posso responder. Ou pode ser o contrário, eu gostaria de fazer algumas perguntas a ele, e eu queria saber que tipo de resposta ele me daria. Está lá no livro de Jó, leiam. Tão arrogante era o coração de Jó. Ah, se eu soubesse onde ele mora, eu iria lá desafiá-lo e perguntar por que ele permite que um homem justo como eu sofra o que eu estou sofrendo. Porque eu sou justo e ele comete injustiça quando permite que um homem justo sofra o que eu estou sofrendo. Jó, para se justificar, chamou Deus de injusto. Foi aí que Deus então, no capítulo 38 diz, do meio de um redemoinho: Jó, cinja os teus lombos como homem, desce. Você não é Deus, você é criatura. Coloca-te na posição de homem, na qualidade de ser criado, e eu vou te perguntar, e tu me responderás. E Deus começa com perguntas básicas, elementares, e ele vai progressivamente em um número de mais de 50 perguntas, todas elas sem resposta plausível para Jó. Jó, vamos começar o nosso diálogo, e vamos começar pela primeira pergunta: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Essa pergunta quer dizer: onde você estava? Jó deveria responder: eu não estava, eu não era, somente tu és. Ora, se você não era, por que tu te achas no direito de afirmar que ele é injusto? Você é menor do que ele. E aí Deus vai perguntando, onde estavas tu? Onde estavas? Você sabe onde mora a luz? Sabe onde mora as trevas? Você sabe quem foi que criou o mar? Olha para o mar. O mar é orgulhoso, ele é poderoso, ele tem força, ele ameaça. E quando aquela onda arrogante vem, o Criador fala: aqui é o teu limite. E as águas param e voltam. Queridos, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Queridos, nós não estamos na condição de ficar questionando os atos soberanos de Deus. Em nome de Jesus, vamos nos voltar para a compreensão de que o povo de Deus são servos. É um povo que reconhece que primeiramente é um ser criado. Segundo,
um ser gerado, criado e gerado para morrer e para viver para Deus. Quanto a ti, a ordem é morrer. Quanto a Deus, a ordem é viver. Para tudo que sou, para tudo que tenho, para tudo que pretendo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus querer é o exercício de sua vontade, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Deus é o Deus que faz vasos, e Ele não comete injustiça, porque até os vasos de desonra, embora criados por Deus, eles são responsáveis por todas as suas obras. Não foi Deus quem obrigou ou obriga o homem a pecar e a resistir à sua vontade. Não é Deus, é o homem mesmo. Agora, se Ele estende a ti a graça, louve a Deus. Se Ele estende a ti a graça, não se coloque na condição de Deus e não comece a querer desafiá-lo. Apenas comece a louvá-lo, a adorá-lo, como fazem os anjos no céu, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele é santo. Digno é o Senhor que morreu e com o seu sangue nos comprou para Deus o Pai, e nos constituiu um reino de sacerdotes para a sua glória. Todos os cânticos de louvores do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a nova aliança em Cristo, todos têm Deus como centralidade. Embora os cânticos do Antigo Testamento, uma grande maioria dele, fale muito dos homens, que são os salmos, mas na verdade, com uma leitura um pouco mais minuciosa e interpretada à luz de toda a Escritura, vocês verão que aquilo que se fala dos homens não é de fato dos homens, mas aqueles homens, eles estão ali apenas como figuras proféticas de Cristo. Portanto, muito do que diz o livro de Salmos está ali falando a respeito de Cristo. Façam depois um desafio, leiam o Novo Testamento na seguinte perspectiva: eu quero encontrar todas as orações e todos os cânticos que se encontram no Novo Testamento. Depois coloquem todos eles diante de você e comece a orar e a louvar um por um, e você verá que ao cabo de todos eles, você não terá falado nada sobre o homem, mas tudo sobre Deus, porque volta para Deus. Até aquilo que Ele faz para nós, como o ato de Ele nos redimir, Ele não nos redimiu para nos redimir, não. Alguns pensam: Ele me salvou para eu ser salvo, para eu ir para o céu, para me vestir de branco, para tocar uma harpa. Não, Ele te redimiu para louvor da glória dEle. Sim, nós somos alvo dessa graça. Sim, nós somos participantes dessa graça. Sim, nós desfrutamos desses benefícios, mas eles não visam a nós imediatamente. Eles visam bater em nós e voltar para Ele, como a luz que reflete no espelho e volta.
tudo é para a glória dele. Quando no último dia, e nós podemos visualizar isso em Apocalipse capítulo 21 e 22, ou capítulo 20, 21 e 22, o final do capítulo 20 e todo o capítulo 21 e 22, nós encontramos dois grandes quadros. De um lado, o lago de fogo e enxofre, que ali arde, queima. Ali é a segunda morte final de todos os perdidos, Satanás, seus anjos e os homens ímpios, todos cujos nomes não se achavam escritos no livro da vida. Nada de orar, se eu escrevo o nome dessa pessoa no livro da vida. Como, meu filho? Se eu já o escrevi antes da fundação do mundo. Quando aquele lago estiver ali a arder e a destruir toda a maldade, todo o mal e todo o pecado e até mesmo a morte, e do outro lado nós virmos a nova Jerusalém, glorificada, a igreja redimida, justificada, transformada, conformada à imagem do Filho, glorificada com a vida eterna de Deus. Dois quadros, um de destruição eterna, de todos aqueles que um dia caíram e decidiram, através da natureza pecaminosa que eles tinham, e viveram para si mesmo e para seus próprios prazeres, em oposição a Deus. E do outro lado, aqueles que foram redimidos pela graça divina e estão ali glorificados. Esses dois quadros são para a glória de Deus. O universo não caído, principados não caídos, querubins, serafins, arcanjos, potestades, forças, os mundos criados, todo o universo, ao contemplar a cena apocalíptica final do lago de fogo e da nova Jerusalém, irão aplaudir o Deus soberano, porque verificarão como que Deus suportou com longanimidade, sem se exasperar, sem proceder de um modo parcial, os vasos de ira preparados para a perdição, porque foi do querer de Deus revelar neles, ou mostrar neles a sua ira e dar a conhecer o seu poder, para que o universo saiba que ninguém pode simplesmente se levantar contra Deus. E para equilibrar os polos, o universo verá um povo, uma raça eleita, um povo que, como é dito, é um tição tirado do fogo, é um tição cujo destino ou cujo futuro era a destruição eterna. Nada tinha de bom, nada tinha de justo, nada tinha a oferecer, mas o Deus soberano e misericordioso foi lá. Era um tição no fogo, estava já sendo consumido. O Senhor o tirou de lá com as suas mãos redentoras e disse: eu transformarei essas pedras brutas em pedras preciosas, e o universo verá a misericórdia de Deus e o seu poder de transformação na vida daqueles que estavam à semelhança dos outros, perdidos. E então o universo inteiro vai poder declarar que Deus é justo e que Deus é misericordioso, para a glória de Deus Pai. E é assim que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nenhum ser jamais dirá uma única palavra
contra Deus, mas o universo irá se prostrar diante do único e declarará: Jesus é o Senhor. Vamos aplaudir esse Deus. Aplauda a este Deus glorioso, a esse Deus majestoso, para a sua glória.